Olá! No dia 5 de maio, o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade o direito à união estável de casais homoafetivos. Há anos, o Congresso tenta aprovar uma lei nesse sentido, mas sempre esbarra na posição de grupos religiosos e forças políticas conservadoras. Na última pesquisa do IBGE, mais de 60 mil casais no Brasil declararam viver relações homossexuais estáveis, mas esse número pode ser bem maior. Para conversar sobre a união homoafetiva, recebemos o acadêmico de psicologia Diego Moraes e o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria e bacharel em Direito, o pastor Adão Lemos. Sejam bem-vindos ao programa. Pastor, para começar, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito da regulamentação da lei que permite, o casamento, a união estável entre casais do mesmo sexo. Olá. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal foi infeliz nessa questão, visto que o Supremo Tribunal Federal ela julga matérias relativas à inconstitucionalidade de leis, quando há uma lacuna na lei e quando há omissão na lei, o que não é a nosso julgamento essa situação, visto que é uma matéria política, e como sendo matéria política, o campo necessário seria o Congresso Nacional e não o Supremo Tribunal Federal. Bom, faço também a pergunta para o acadêmico Diego, O que você pensa a respeito dessa regulamentação? Bom, então eu já havia participado de algum outro programa aqui junto com vocês e eu mantenho a minha opinião a respeito disso, de que é uma parte de evolução na nossa história. É uma coisa que não deveria causar tanto impacto, visto que isso já vem sendo comentado há bastante tempo. É um movimento grande, até naquela última entrevista que nós havíamos tido. Eu havia comparado isso com o movimento que aconteceu em 1960, mais ou menos, quando as mulheres adquiriram seus direitos. Foi um boom muito grande, foi um período de muita mudança e eu acredito que hoje em dia essa questão da união homoafetiva também vem a causar essa mudança, novas ideias, uma nova forma de ver os relacionamentos. Bom, pastor, partindo do pressuposto que a igreja deve acolher todas as pessoas da mesma forma, da mesma maneira, eu queria que o senhor falasse a respeito da Igreja Batista, qual a visão da igreja em relação aos casais homoafetivos. Primeiramente, a igreja como um todo, e não só a batista, mas a igreja evangélica como um todo, ela acolhe todas as pessoas. Não há preconceitos em relação às pessoas. O que nós separamos, até porque nosso manual e regra de fé e prática de fé é a Bíblia Sagrada, e nós, como os embaixadores de Cristo, representamos o reino de Cristo, então nós temos dupla cidadania, ou seja, a cidadania aqui na Terra, nós somos brasileiros, nós temos a Constituição Federal, que é a lei máxima. Como nós somos embaixadores de Cristo, nós temos a Constituição também do Reino dos Céus, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que nós devemos amar todos, inclusive até os nossos inimigos, e nós amamos a todas as pessoas. Agora, amar as pessoas não significa necessariamente apoiar a conduta e o comportamento que ela tenha. Então, nós separamos a pessoa da sua conduta. As pessoas devem ser amadas, as condutas necessariamente não. Por exemplo, a gente pega alguém que chega na igreja e é ladrão. Automaticamente nós vamos trabalhar para que essa pessoa deixe esse problema, esse vício, essa situação. Se a pessoa ela mente, vamos trabalhar para que a pessoa comece a falar a verdade e largue a mentira. Se a pessoa é um alcoólatra, viciado, automaticamente também nós amamos a pessoa, mas condenamos o pecado. Sim. E se chegar na sua igreja, não sei se já chegou algum caso da pessoa ser homossexual assumido. Qual é a posição da igreja ou a sua opinião a respeito disso? A posição é acolher, até porque nós temos já experiência nesse sentido, em acolher
essas pessoas e dar amor a elas, apoio, suporte, porque a igreja, antes de qualquer coisa, é um hospital. O próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Automaticamente, as pessoas que chegam na igreja, chegam doentes. Doentes da alma, doentes do físico, doentes do espírito. A pessoa que está longe de Deus, ela está doente. Ela necessita de Deus. Então, automaticamente, quando a pessoa vem para a igreja, nós estamos com os braços abertos para acolher, com muito amor, com muito carinho, dando todo o suporte necessário para que ela possa vencer o seu mal, o seu pecado. E na sua opinião, até mesmo na visão da igreja, a homossexualidade seria um desvio de conduta, alguma predisposição genética, alguma coisa assim? Nós cremos que a homossexualidade é comportamental. Não tem a ver com doença, mas é comportamento, ou seja, escolha, decisão da pessoa. Sim. Bom, Diego, e eu queria saber também o que você pensa, né, em relação aos casais homossexuais, eles tendem a sofrer mais preconceito ou não após essa regulamentação? Bom, acho que a parte de preconceito sempre vai existir. No entanto, eu, como acadêmico de psicologia, futuro psicólogo, não me vejo tendo essa disposição para pensar no homossexualismo como um desvio de conduta ou uma patologia. O próprio DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, ele já excluiu nessa última edição o homossexualismo como patologia, tanto que nós não temos o direito de colocar isso em pauta como sendo uma patologia dentro do consultório. A gente tem que manter uma imparcialidade, temos que entender o vínculo que o sujeito tem, no caso, o que ele espera, o que ele deseja, temos que respeitar isso. Sei que, embora tenha havido uma decisão judicial a respeito da união homoafetiva, isso não impede que deixe de existir os preconceitos. Isso daí é uma coisa que é transcendental. Independente de que em épocas anteriores na história do mundo a relação homoafetiva tenha sido aceita, o tempo passou, teve mudanças, isso foi suprimido, foi colocado à margem da sociedade e agora está voltando. Durante esse tempo que esteve à margem da sociedade, que foi um assunto velado, muitos preconceitos surgiram. E agora isso se mantém, não é porque uma decisão judicial foi tomada que isso vai ser suprimido. Os casais eles vão ter mais oportunidade de se relacionar, de se sentirem mais livres, no entanto, o preconceito ele vai permanecer, independente de maior ou menor grau. Bom, pastor, também eu queria fazer a mesma pergunta para o senhor em relação ao preconceito, né? Se a gente sabe que ele existe e daqui para frente, em função da regulamentação, se ele vai diminuir ou não para os casais homoafetivos. A questão do preconceito é uma questão cultural, né? Nós temos visto, a própria história também nos ensina, né, que houve já há muito tempo um preconceito em relação à mulher, um preconceito em relação ao negro, assim como também há um preconceito em relação à questão da preferência sexual homossexual. Essa questão, ela só muda com a educação e com a discussão e com o debate. Por isso até que nós estamos aqui talvez até como uma forma, talvez, de reduzir esses preconceitos. O que nós estamos tentando fazer, né, é dizer que a igreja evangélica, ela tem auxiliado na questão da diminuição dos preconceitos, porque nós separamos a pessoa do seu comportamento. A pessoa nós amamos, a conduta muitas vezes não precisa e não pode ser amada, até porque temos que separar a conduta de condutor. Eu dou um exemplo. Se alguém pega e atravessa um sinal vermelho, por exemplo, não tem ninguém olhando, não tem um agente de trânsito, essa pessoa ela se sente impune e a impunidade alimenta a violência. Num outro dia ele vai automaticamente atravessar novamente o sinal vermelho, até porque está acostumado, criou-se um vício de fazer isso. Aí, nesse momento, tem um agente de trânsito, tem um policial, e ele é autuado, notificado. Mas como não houve uma mudança comportamental, ele continua com o mesmo comportamento, e num certo momento agora ele pega e mata uma criança
em cima da faixa de segurança. Agora, não é mais somente a questão administrativa, a questão da penalidade com uma multa, mas também entra na esfera criminal. Poderia ser modificado desde que, desde cedo, ele tivesse a consciência e mudasse o seu comportamento. O que nós estamos colocando? O preconceito existe. Acredito eu que enquanto o mundo existir, ainda vai existir o preconceito. Porque é muita questão interna, interior, de cultura e que a gente traz no nosso bojo de culturas passadas. Mas nós podemos sim reduzir os preconceitos. Respeitar as pessoas. Até porque não podemos dizer que somos evangélicos, seguidores de Cristo, se não amarmos as pessoas. Amamos as pessoas, mas nem sempre amamos a conduta das pessoas. Isso tem que ficar bem claro nessa situação. Sim. E eu gostaria também de estar sendo debatido dentro da igreja, essa questão da união homoafetiva. O que vocês estão debatendo, conversando com os membros da igreja ou até mesmo com os membros do ministério? O que acontece, como nós temos a Bíblia como regra de fé, e a Bíblia condena alguns comportamentos, e entre esses comportamentos a questão da homossexualidade. Nós já temos por alguma experiência de pessoas que nos procuraram e nós auxiliamos as pessoas e elas deixaram de ser homossexuais. Outras preferiram permanecer com a sua preferência sexual. Não a condenamos por isso, porque nós não estamos aqui para condenar. Agora, nós não podemos negar o que a palavra de Deus fala sobre o pecado. Aí sim, nós estaremos falando a mentira. E nós somos e estamos aqui para falar a verdade. Ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina. Bom, faremos um breve intervalo e voltamos já falando sobre a união estável homoafetiva. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. O contraponto está de volta. Hoje nós conversamos sobre a regulamentação da união estável homoafetiva. Estamos aqui com o acadêmico de psicologia Diego Moraes e o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria e bacharel em Direito, pastor Adão Lemos. Bom, Diego, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a declaração da deputada Miriam Rios, que afirmou que ela é a favor que as pessoas, quando descobrem que um funcionário é gay de uma empresa, têm o direito de demiti-lo. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Uma coisa importante que é bom de salientar aí, que essa é a opinião dela. Ela deve ter alguma questão com esse assunto. Aí já traz à tona novamente a questão do preconceito que nós acabamos de discutir. Completamente contra isso, porque é uma opinião extremamente absolutista. Ela pegou apenas a opinião dela, como se estivesse discriminando todo o restante da sociedade em relação à opção sexual. Discordo disso daí, não é uma coisa sem cabimento. Penso que seja apenas a opinião de um grupo de pessoas,
ou dela. E aqui nessa discussão a gente pode ver que essa questão sexual, da sexualidade, ela pode ser vista de vários prismas, você pode opinar a partir de vários pontos. Aqui nós estamos vendo de um teor do direito, no teor teológico, e também tem as questões psíquicas que a gente pode avaliar. Além disso, a gente poderia pensar nas questões culturais, históricas, para poder dar uma opinião a respeito da sexualidade e das decisões que são tomadas sobre ela. Então, não tem como você dizer que isso é certo ou errado, sendo que existe uma variedade de pontos de vista que você pode analisar. Sim. E você, pastor, assim, na condição de bacharel em Direito, as questões legais sobre isso, seria favorável ou não demitir uma pessoa? É de direito ou não? É uma questão de discriminação, né? A lei é para todos. Ou seja, um dos fatores essenciais na própria Constituição Federal, né, é a questão que a lei é para todos, ou seja, independe de cor, raça, sexo ou até mesmo de sexualidade. Então, eu acredito que talvez nesse momento ela foi infeliz, até porque a Constituição Federal ela está acima de toda e qualquer lei, toda e qualquer pessoa ou até poder, se for assim também. Por isso até que nós somos contra essa decisão do Supremo, novamente voltando, né? Porque nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Presidente da República poderia modificar a Constituição Federal, somente o Congresso Nacional. Bom, outro direito também foi adquirido pelos casais homoafetivos com a função da regulamentação da união estável, é a questão deles poderem adotar uma criança, né? Eu gostaria de saber se, na opinião de vocês, uma criança criada por um casal homoafetivo sofrerá mais preconceito ou não na sociedade, pela sociedade. Vamos analisar agora, novamente, por uma questão teológica e uma questão também jurídica, né? Primeiro, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi rasgar a Constituição Federal. Porque a Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, ele é bem claro, assim como também o Código Civil, no artigo 1723, que a união estável entre homem e mulher, sexo masculino e sexo feminino. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, né, o versículo 27, também fala que Deus criou homem e mulher, sexo masculino e sexo feminino. Se fosse o Constituinte, né, de 88, ele quisesse colocar um terceiro sexo ou colocar uma variante para a união estável, ele teria colocado. O que acontece? Essa equiparação da união homoafetiva com a união estável, ela vai contra as prerrogativas que a própria jurisdição tem. Então, isso vai além. A questão agora da adoção e da família, tendo como base a palavra de Deus, como base a Constituição Federal, como base também as questões sociológicas e culturais, nós vemos que está havendo hoje uma inversão de valores, aonde muitas vezes na própria mídia estão colocando, estão forçando para que as nossas crianças, muitas vezes, venham ter essa pretensão de sexualidade homossexual. Se, porventura, for aprovado essa situação e a possibilidade da adoção, eu tenho um receio que a família, que é a base da sociedade, ela possa começar a se dissolver, porque toda a sociedade precisa de limites. E nós cremos que esses limites estão sendo ultrapassados com essas situações, principalmente nessa questão de referendar a união homoafetiva e equiparar a união estável entre homem e mulher. Bom, Diego, e o que a psicologia diz a respeito disso, assim? O que tu poderia nos falar? Uma coisa que eu penso, assim, que parece que nós somos muito atrelados a leis, a livros, a questões muito materiais e negligenciamos o desejo que o indivíduo tem. Parece que temos que reprimir tudo por questões de leis, por questões do que os livros dizem. Então, é como se a família ficasse limitada
a um texto, a família deve ser assim, assim, assado. Parece que tudo tem que ser normatizado de acordo com livros, com algumas questões. Isso eu discordo, porque onde ficaria o desejo do sujeito? Onde ficaria a historicidade dele, as coisas que ele herdou culturalmente, o que está inconsciente nele, aquilo que é subjetivo? Quando nós colocamos... eu acredito que seja válido a discussão entre as questões jurídicas, teológicas, mas a gente tem que ver também o que aquele sujeito, o que se espera daquele sujeito, o que se espera daquela família. Nós discutimos aqui que a família, tipo, a família tradicional, nuclear, homem, mulher e filhos, a gente discute ela como se fosse a única forma correta de famílias. Mas quantas famílias heteroafetivas que são uma desgraça? Quantos pais e quantas mães? Eu mesmo, na clínica de psicologia, a linha que eu sigo é sistêmico familiar. Eu atendo famílias, casais e indivíduos. E é costume até de dizer na psicologia que o problema de tudo vem pela mãe. A mãe é a culpada de tudo. A psicanálise diz isso. Nós, da sistêmico familiar, nós vemos que a família é onde se gera, muitas vezes, a loucura. E nós vemos aí, em massa, famílias heteroafetivas. Então, essa questão de ser homem e mulher casado, bonitinho no papel, eu não vejo como sendo a única coisa correta. Tudo bem, tem famílias que dão certo, mas por que limitar isso a uma formação anatômica do corpo, quando existe toda uma subjetividade, quando existe todo um desejo do sujeito, que comumente a gente tem que tolir, que a gente tem que limitar através de leis? Ou então, no seu ponto de vista, as crianças não sofreriam tanto preconceito em função de serem adotadas ou criadas por casais homoafetivos, não seria um fator pré-determinante para elas sofrerem preconceito? Isso também seria cultural. Há alguns anos atrás nós vemos que filhos de pais divorciados sofriam algum tipo de discriminação pela sociedade, pelos coleguinhas de escola e tal. E isso foi sendo bem aceito na sociedade. Acredito que pode sim existir o preconceito pelo fulaninho ter duas mães ou pela fulaninha ter dois pais. No entanto, isso não é decisivo em qualquer situação. Sim, e pastor Adão, queria saber se esses assuntos são discutidos na igreja, a questão da adoção das crianças por casais homoafetivos, como a igreja pretende acolher essas crianças, como vai funcionar na prática. Eu quero colocar uma situação prática, né? O trauma é algo que é real. Imagina a cabeça de uma criança ter que explicar para o amiguinho dela da escola, ou para o vizinho, né, que tem dois pais, ou que tem duas mães. É algo que talvez não bem trabalhado vai causar um trauma e talvez irreparável para essa criança. A questão dos problemas das famílias também está centrado não só pela questão homo ou heterossexual, mas o básico é a falta de Deus. Ou seja, toda família e toda pessoa que não tem como centro e como alicerce a pessoa de Deus, ela acaba deixando de lado e ela acaba indo para alguns valores, muitas vezes, que são perniciosos e que vão causar problemas para ela e para as pessoas que estão junto delas. A criança, como ela está em formação psicológica, física, emocional, automaticamente vai sofrer com essa situação. Se uma criança que já tem os pais separados já sofre, e muitas vezes traumas irreparáveis, imagina uma criança adotada por pais homossexuais. Vai ser muito complicado para essa criança, de repente, poder ela mesma compreender que a sua família é diferente da família tradicional, da família do amiguinho da escola, da família do seu vizinho. Se existe já na escola o bullying, a perseguição e a violência física e psicológica, muito maior vai ser ainda por causa desse tipo de situação. Mas a igreja é favorável a esse tipo de adoção ou não? Qual é a posição da igreja? Não, a igreja ela não é favorável.
Nós não poderíamos dizer que nós somos favoráveis a algo que vai contra a palavra de Deus. A igreja, ela orienta, ela auxilia, ela apoia as pessoas para que elas possam deixar esta vida, mas elas são livres. Se Deus, que é Deus, Ele não obriga ninguém a segui-lo e nem a servi-lo, quanto mais nós seres humanos, nós não podemos obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer algo que não queira fazer. Nós estamos ali para auxiliar e para apoiar a pessoa que queira deixar esse mal, queira deixar essa situação. Porque existem e vem pessoas, muitas pessoas, que vêm desesperadas, angustiadas, e que às vezes não conseguem se livrar desse peso e desse jugo da homossexualidade. Agora, quando vem e a pessoa quer ajuda, nós estamos ali para ajudar essa pessoa. Mas digamos que uma criança se encontra em situação de risco ou em abrigos, orfanatos, seria melhor do que ser adotada por um casal gay, no seu ponto de vista? A questão da adoção, por si só, já é complexa. O que nós precisamos realmente é trabalhar a questão da família. Hoje, a família, ela está em desintegração por causa da inversão de valores, por causa dessa crise que está no mundo, colocando o materialismo, colocando o egoísmo, o dinheiro e outros valores acima de Deus. No momento que a família está em crise, o que acontece? A sociedade entra em crise, os valores são distorcidos. Quem acaba sofrendo com tudo isso? São as crianças. As crianças de pais separados, as crianças de pais divorciados, as crianças que são geradas e não foram planejadas, e elas acabam pagando o pato. Agora, no momento que a sociedade começa a olhar para dentro de si e ver os seus problemas, e começar a resolver os seus problemas internos, buscar a Deus, buscar e se centrar na palavra de Deus, essas crianças automaticamente vão ser resgatadas e vão ser trazidas para novas famílias. Bom, faremos um breve intervalo e voltamos já falando sobre a união estável homoafetiva. A gente fica se perguntando, será que vai ser menino? Ou será que vai ser menina? Quando o que realmente importa é saber se o bebê vai nascer saudável. A transmissão vertical ocorre quando a criança é contaminada pelo vírus HIV na gestação, parto ou na amamentação. O Lar Acalanto auxilia gestantes portadoras do HIV/AIDS e precisa da sua ajuda. Lar Acalanto e você, gerando esperança. Você conhece a pastoral universitária aqui da Unifra? Não? Aliás, você sabe o que a pastoral universitária faz? Tudo bem. Então se liga aí. Venha nos visitar ou acesse o site da Unifra e saiba mais. Pastoral Universitária, sua formação espiritual e acadêmica. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. O Contraponto está de volta. Conosco estão o acadêmico de Psicologia, Diego Moraes, e o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria e bacharel em Direito, pastor Adão Lemos. Eles conversam conosco sobre a união estável homoafetiva. Bom, Diego, retomando a questão da adoção por casais homoafetivos,
Eu queria que você explicasse, né, como estudante de psicologia, a questão da figura masculina, a figura feminina, a importância dessas referências para a criança. Bom, essas duas figuras, elas, como nós falamos, impõem limites, dão uma identificação à criança, mas não necessariamente que tenha que ser exatamente um homem e uma mulher para fazer o papel de cuidadores. Nós falamos muito a respeito de figura materna e paterna, que não necessariamente tem que ser a figura do pai biológico e da mãe biológica. No caso de um relacionamento homoafetivo, pode existir pessoas de fora do relacionamento, como existem em famílias heteroafetivas. Nós vemos muitas avós, muitos tios que fazem essas figuras que vão fazer parte da formação da identidade da criança. Realmente é necessário ter eu não saberia explicar. É preciso ter essas duas figuras como parte da identificação dela, como parte de limites para essa criança, para que possa ensinar, para que possa orientar. Mas como eu estou falando, não necessariamente que tenha que ser pai biológico, mãe biológica, ou alguém que seja daquele núcleo familiar. Podem ser pessoas exteriores. Sim, mas digamos que um casal, né, gay, formado por 2 homens, quem seria a mãe, quem seria o pai, como seria dividido esses papéis, assim, na cabeça da criança, como funcionaria isso? Justamente por isso que eu tinha falado antes a respeito dos desejos do indivíduo. Não adianta você se situar, né, nessa relação através da questão física, anatômica, ou da questão de leis, de cultura. Tem que ver aí, no caso, a subjetividade de cada um dos sujeitos que estão envolvidos ali. Um deles, com certeza, vai fazer uma figura mais feminina, enquanto o outro vai fazer uma figura mais masculina, do mesmo jeito que 2 mulheres. Então, isso daí vai ser do interjogo ali daquela relação. Vai ter que se analisar a dinâmica da relação daquela família para poder se dizer qual vai ter um papel mais feminino, mais masculino, qual que vai ter um papel de mãe ou qual vai ter um papel de pai. Isso vai ser muito relativo de cada uma dessas situações familiares. Bom, dentro da união homoafetiva também tem a homofobia, né, que a gente não pode esquecer. Eu gostaria que o pastor Adão falasse se ele já presenciou algum ato de homofobia, ou se presenciasse, qual seria a sua reação, ou o que a igreja pensa sobre isso também. Primeiro, nós temos que entender o que é homofobia, né? Nós cremos que a homofobia ela é uma patologia, ou seja, ela é uma doença. O indivíduo que quer violentar, quer matar um homossexual. Isso são casos raríssimos. Nós temos aí casos realmente de homossexuais que apanham, que são violentados e que até muitas vezes morrem. E essas pessoas realmente, elas são homofóbicas. E realmente existe lei para isso também. Elas precisam ser presas e condenadas. Nós condenamos todo e qualquer tipo de violência. Agora, dizer que a crítica é homofobia, aí é o fim do mundo. Porque tudo é criticável no país. O presidente pode ser criticado, o Papa pode ser criticado, o pastor pode ser criticado, qualquer pessoa pode ser criticada. E dizer que um certo grupo, no caso homossexual, não poder ser criticado, está colocando esse grupo acima de outros grupos. E isso nós não aceitamos. Bom, mas a questão da discriminação, e não só no sentido de matar, mas às vezes de largar piada, comentários ou qualquer coisa que atinja uma pessoa homossexual, assim, no ponto de vista da igreja, essa questão discriminatória mesmo. A questão da discriminação, por si só, ela é prejudicial, é errada. A palavra de Deus, e ela é bem clara, né, que diz que nós não podemos julgar as pessoas, porque na medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Ou seja, o próprio julgamento, ao pensar automaticamente, tu já está incorrendo em erro. Quanto mais tu exteriorizar um pensamento condenando e preconceituoso.
Agora, uma coisa é tu amar a pessoa, valorizar e respeitar a pessoa, e nós devemos fazer isso. Outra coisa é a questão da crítica quanto à conduta. E a crítica quanto à conduta não é desrespeito, não é homofobia, não é preconceito. E isso tem que ficar bem claro. Bom, Diego, e você, o que pensa sobre a homofobia? Bom, isso daí é um assunto que, como a gente viu aqui, pode ser muito mostrado através de violência física, violência moral, e eu acredito que essa violência moral ela é a mais velada de todas, porque, tudo bem, pode ser criticado, com certeza, toda situação é criticável, qualquer pessoa pode passar por crítica. No entanto, é muito tênue a divisão entre isso. Pode ser uma simples piadinha, mas, no entanto, aí já está demonstrando uma violência psicológica. Nós vemos aí muitas vezes tem piadas de loira, piadas de, como a gente vê muito, piadas de português, piadas de negro. Todo mundo ri, acha bonito aquilo, mas por trás daquilo ali tem um preconceito, tem uma violência. Por mais que não precise se levar ao pé da letra de dizer que realmente é uma homofobia, que tem que se tomar alguma atitude, por trás disso nós sabemos que tem o preconceito, que tem essa distinção de dizer aquela pessoa é diferente. Tem a ver toda essa questão de que a sociedade é normatizada, que diz o que é normal, o que é anormal. Então, se existe ali um termo de homofobia, não que isso seja somente a violência, a agressão, o assassinato, mas ele pode vir de várias formas, independente de que exista crítica, de toda pessoa e toda questão possa ser criticada. Por trás disso, ainda vai existir algum preconceito velado. Sim. Bom, foi regulamentada a união estável entre casais do mesmo sexo. E uma bênção, pastor, assim, não há possibilidade ou se pensa nisso como, mesmo sabendo que tem toda a questão da Bíblia? Que nós temos que compreender, né, que o Supremo Tribunal Federal não aprovou o casamento homossexual, sim, aprovou a união estável. Ele é um passo para o casamento. Poucos países no mundo ainda já aprovaram o casamento homossexual. Se a gente for fazer uma pesquisa, muito poucos países no mundo aprovaram o casamento homossexual. Por quê? Países mais desenvolvidos não aprovaram. Porque é uma questão muito polêmica, que mexe com a estrutura política, sociológica, histórico, cultural e, principalmente, no meu ponto de vista, além de jurídico, religioso. Então, isso requer um debate muito profundo. Até porque o nosso país, 90% das pessoas são católicas. Como fazer uma lei que vai contra os princípios da grande maioria da população? Embora que nós sabemos que nosso país é laico, ou seja, a política está afastada da religião. Mas dizer que religião e política, uma coisa não interfere na outra, é usar uma máscara, é ser hipócrita, porque existe essa certa interferência, e até porque há a questão da cidadania, que está relacionada a direitos e deveres. Bom, voltando também à questão da legalidade, né? Já teve juiz aqui no Brasil que converteu a união homoafetiva, a união estável, em casamento. Eu queria que o senhor fizesse alguma colocação sobre isso. Essa é uma questão, como eu falei, né? Embora respeitando o Supremo Tribunal Federal, que nós devemos respeitar, mas eles foram infelizes. Volto a dizer, eles entraram numa seara que não é jurisdicional, é político, e aqui eu tenho, né, até como apoio, o procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Lênio Streck, que falou isto. Nós temos também um doutrinador e jurista, Paulo Lobo, que também falou isto. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal exacerbou, foi além das suas competências. E a competência para regrar e para mudar a Constituição é do Congresso Nacional. E alguns entendem ainda que tem que ser feita uma constituinte.
não seria apenas o nosso Congresso Nacional, mas vamos colocar o Poder Legislativo, o Congresso Nacional. Então, essa mudança está equivocada. E aqueles juristas que estão colocando isto, eles estão também nessa mesma linha, exacerbando os seus poderes. Bom, o programa está chegando ao fim e eu gostaria que o Diego fizesse suas considerações a respeito da regulamentação da união estável entre casais homoafetivos. Então, esse é um momento que chama muita atenção na história. Não vai acabar por aqui, digamos, em 1, 2, 3 anos, mas isso é uma discussão que vai ser fomentada ainda durante muito tempo, tanto na área do direito como na área da psicologia ou qualquer outra área em que o ser humano esteja inserido. Acredito em todas as possibilidades que tem de se desenvolver as potencialidades do ser humano. Na psicologia, eu vendo como futuro psicólogo, vejo que vou ter muita demanda ainda por questões talvez de adoção por parte de casais homoafetivos, ou talvez a união homoafetiva, ou questão de famílias que não venham a compreender isso, ou outras demandas sociais. Acredito que a discussão vai longe ainda, é válido qualquer debate como esse que nós temos aqui, porque mostra as diferentes opiniões que nós temos, né? E mostra que o ser humano, ele não é um ser único que pode ser regido unicamente por uma visão. Existem várias visões, aqui a gente está vendo 2. Naquele outro debate que nós tivemos, que haviam mais pessoas, nós podemos ver um prisma muito maior de ideias que compõem, no caso, qualquer decisão que vai ser tomada ainda. Bom, suas considerações, pastor Adão? Eu acredito na nossa legislação. A Constituição Federal, ela nos dá um amparo para livre expressão do pensamento. Vivemos num país democrático e eu creio que com esses debates, com o aprofundamento das discussões, o próprio Congresso Nacional também, ele pode e vai rever essas situações, essa matéria. E eu creio que no futuro próximo nós vamos ter um aperfeiçoamento desse debate, dessa discussão, que não pode ficar somente ligado só na questão teológica, jurídica, psicológica, mas também ela vai além, como também na questão sociológica. Nenhuma cultura que se firmou em união homossexual permaneceu em toda a história da humanidade. Segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, por um PhD em sociologia, foi comprovado que de 2.000 culturas pesquisadas por ele, 55 dessas culturas viviam com a união entre homossexuais. Elas acabaram perecendo e acabando morrendo, essa cultura. Então, a sociedade ela é tão forte quanto é forte as suas famílias. E é aí que nós devemos focalizar no fortalecimento da família. E a família só pode ser fortalecida se Deus estiver no centro dessa família. Nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a presença dos nossos convidados e nós ficamos por aqui. Até a próxima!
ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassisme. Assista agora no Jornal da Unifra. Centro Universitário Franciscano abre edital para a implantação de incubadora tecnológica. Último giro da série especial pelos museus da cidade. E as novidades da instituição para a volta às aulas. Olá, começa agora o Jornal da Unifra. O programa que mostra o que é destaque no Centro Universitário Franciscano e em Santa Maria. Nossa equipe foi ver como está sendo volta às aulas na instituição e nos mostra também algumas novidades nos serviços oferecidos pela biblioteca. Diogo está no primeiro semestre do curso de fisioterapia. Mesmo recém-ingressando na vida acadêmica, ele já projeta o futuro. Agora, no início do curso, as expectativas são as melhores possíveis, né? Já a Natália está no 7º semestre de jornalismo e fala das mudanças que passou no decorrer do curso. Bom, sobre vida acadêmica, o que eu posso te dizer é que mudou muita coisa. Na vida pessoal também, obviamente, porque a gente entra na faculdade não só para aprender como ser profissional na tua profissão, mas a gente aprende muitas outras coisas além do convívio com colegas e professores e tal. Como jornalista, eu acho que eu vou me formar bem ciente do que a profissão é, coisas que antes eu não tinha nem ideia, né? Assim, eu posso te dizer que eu aprendi aqui dentro, vou levar para a minha vida. E para todos esses alunos foram realizadas melhorias na instituição. Um dos lugares mais frequentados pela comunidade acadêmica é a biblioteca, que está com um sistema mais moderno. A mudança no sistema é para oferecer melhoria na qualidade dos serviços oferecidos ao aluno. E quais as mudanças oferecidas? Envio de comprovantes por e-mail, customização da página conforme as áreas de interesse do aluno e envio de e-mails avisando um dia antes da devolução das obras emprestadas. E essa modernização facilita também a pesquisa. Os alunos poderão ter acesso a capas dos materiais, né, que serão mostrados pelo sistema, e terão acesso também aos periódicos aos sumários dos periódicos que a Unifra tem assinatura. A biblioteca fica no conjunto 1 da Unifra, na Rua dos Andradas. E uma opção para saber mais sobre os serviços oferecidos é acessar o site www.unifra.br. O Centro Universitário Franciscano possui em seu quadro funcional vagas para portadores de necessidades especiais, que podem exercer atividades junto ao quadro técnico-administrativo da instituição. Os currículos devem ser enviados para a Pró-Reitoria de Administração, através do e-mail proad@unifra.br e para luisa@unifra.br. E encerrando a nossa série pelos museus da cidade, você confere agora um pouco sobre o Museu Sacro de Santa Maria. Agora o giro pelos museus está aqui, na Catedral Metropolitana, para mostrar um pouquinho do Museu Sacro. Você sabia que ele foi criado depois da última reforma do prédio, em 2004? Pois é, aqui você encontra um acervo religioso variado. São quadros, pratarias e móveis que pertenciam aos bispos. Esta é uma das obras que chama a atenção do público. A imagem da Santa Nossa Senhora Missioneira tem uma abertura na parte de trás, em que eram carregados pertences valiosos. Ela foi restaurada pelo artista plástico Juan Moretti. Ficou curioso? Então venha conhecer um pouquinho deste museu. Para outras informações, acesse o blog museusacrosm.blogspot.com ou pelo telefone 32 21 26 95. Veja depois do intervalo. Entrevista com a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unifra, Solange Binotto, sobre a incubadora tecnológica. Nós já voltamos. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz porque não é feia aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro
pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, ó, tá todo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. O telejornal da Unifra está de volta. E agora vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Você já pensou em ter seu próprio negócio? Tem ideias inovadoras para desenvolver? Quem sabe você pode participar do edital aberto pela Unifra, que seleciona candidatos para a incubadora tecnológica. E para falar sobre isso, está conosco a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unifra, Solange Binotto. Obrigado pela presença, professor. Para começar a nossa conversa, gostaria de que falasse o que é uma incubadora tecnológica. A ideia de uma incubadora tecnológica, nos moldes que nós criamos na Unifra, envolve uma incubação de empreendimentos de inovação tecnológica. E essa incubadora, ela visa o quê? O desenvolvimento de novos empreendimentos, com vista sempre à inovação. E esses empreendimentos podem ser relacionados com todas as áreas do conhecimento. Sim. E quem pode ver os projetos, professora? O que os interessados, quais são os passos que os interessados vão seguir? Bom, como a incubadora envolve um projeto empreendedor, todos os interessados, na verdade, que envolvem a comunidade interna, como alunos, egressos também da instituição, professores, funcionários, podem participar com propostas, assim como a comunidade em geral, desde que tenham propostas realmente inovadoras de empresas que contribuam também para o desenvolvimento da cidade e que essas propostas, de alguma forma, se alinhem com pesquisas e projetos da Unifra. Então, a ideia é integrar empresas também com a instituição, né, com os nossos focos de pesquisa, de extensão e com os nossos laboratórios. E o que a Unifra vai oferecer para essas empresas que estarão incubadas aqui no Centro Universitário Franciscano? Bom, nós temos, de forma geral, um determinado número de facilidades via infraestrutura. A incubadora ela vai ficar localizada no prédio 8, que é o prédio próximo a Rio Branco, na Avenida Rio Branco. Lá nós vamos ter um espaço físico disponibilizado, tem uma taxa mensal, né, que cada empresa incubada vai participar. E com essa taxa ele vai ter direito, por exemplo, a acesso a telefone, né, telefone interno, vai ter acesso à biblioteca, acesso a alguns tipos de laboratórios e também ele pode ter acesso, por exemplo, a bolsistas, desde que isso esteja contido num custo, num contrato inicial com a incubadora da Unifra. Então, na verdade, a grande facilidade de uma incubadora e de estar em uma incubadora enquanto empresário é essa aproximação com a instituição via projetos. A instituição também vai auxiliar desde a construção, né, a instituição enquanto incubadora que eu falo, vai auxiliar desde a construção do plano de negócios da empresa, de toda a associação de marketing, de toda a parte também organizacional, financeira, a parte envolvendo direito societário, tudo isso faz parte das comodidades que a própria incubadora oferece. Professor, explica um pouquinho desse convênio com o Sebrae, como é que da incubadora. Bom, quando nós pensamos em incubadora, nós visitamos várias instituições do Brasil que possuem incubadora e o que nós identificamos que o principal no momento que se pensa em incubar é relacionar a empresa, antes dela entrar na incubadora, com o que realmente é ser empresário.
E com isso, nós, assim que pensamos em montar um curso para dar essas noções mínimas de empresa, do que é necessário, nós firmamos esse convênio, não diria um convênio formal, mas uma parceria com o SEBRAE. Então, o curso, que é uma das primeiras etapas de quem deseja incubar, ele envolve uma parceria com o SEBRAE. Basicamente, 50% desse curso vai ser ministrado por consultores SEBRAE e o restante por professores da instituição, empresários também que já incubaram ou empresários de sucesso ligados à inovação. Sim. E as datas do processo de seleção, quais são? O processo de incubação é um pouco longo, né? O nosso edital, ele consta de todas essas etapas. Nós temos, na verdade, definido 5 etapas para esse processo. A primeira etapa, ela envolve um curso de extensão. Então, todos os empresários ou todos os interessados que querem incubar, eles têm esse curso de 40 horas e mais 10 horas depois de consultoria, onde eles aprendem a desenvolver um plano de negócios. Bom, finalizado esse curso, então, as inscrições para esse curso começam dia 15 de agosto. Então, esse é o ponto inicial para quem deseja incubar. É obrigado a fazer esse curso, ao menos um dos sócios que deseja incubar uma empresa. Esses sócios, tendo feito esse curso, tendo desenvolvido o plano de negócios, com o apoio do SEBRAE, com o apoio dos docentes, na segunda etapa, ele encaminha o plano de negócios desenvolvido e mais uma documentação, que aí é documentação CPF, RG, coisas ligadas realmente à empresa e ao empresário. Após essa documentação é analisada, no que a gente chama de uma terceira etapa, isso vai acontecer entre novembro e dezembro. Essa seleção agora, ela vai ser feita por profissionais da Unifra e também com consultoria do SEBRAE e do próprio Comitê de Empreendedorismo da cidade e da Agência de Desenvolvimento. Então, vai ser uma associação bastante ampla, né? Não depende só da instituição, até porque a gente quer realmente avaliar negócios promissores. A quarta etapa, então, é a divulgação, que deve acontecer em janeiro, de acordo com o cronograma do edital. E, finalmente, né, as empresas selecionadas, elas iniciam, né, a discussão sobre o contrato e assinatura de contrato a partir de 1º de março do ano que vem. Então, é um processo bastante longo, mas que a gente também quer entender direitinho todas essas etapas para que realmente as empresas inovadoras e de futuro, né, sejam contempladas. Tá bom, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. O edital você encontra no site da Unifra. E o Jornal da Unifra fica por aqui, agradecendo então a presença da professora Solange. Quem quiser entrar em contato conosco pode mandar um e-mail para telejornal@unifra.br. Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Tchau!